Por quase 2 décadas, um mistério assombra não apenas a Ferrari, mas toda a Fórmula 1. Um mistério que parece impossível de ignorar, impossível de explicar, impossível de quebrar. A pergunta ecoa nas arquibancadas, nas transmissões, na mídia, nos boxes e principalmente na mente dos tifosi. Por que a Ferrari, o maior símbolo da história da Fórmula 1, não consegue mais vencer o Mundial de Pilotos, o Mundial de Construtores? Por que campeões chegam em Maranello e, com o mundo aos seus pés, saem frustrados, esgotados, sem conquistar o que vieram buscar? Por que jovens talentos que brilham em qualquer outra equipe, nas categorias de base, em qualquer outros carros, simplesmente não conseguem emplacar na equipe italiana? O que existe por trás dos portões vermelhos de Maranello que ninguém consegue decifrar ou explicar? A verdade é que a Ferrari carrega um peso que nenhuma outra equipe carrega. A Ferrari não é apenas um time, é uma religião, é uma entidade cultural, um símbolo italiano, um monumento esportivo que parece existir acima da própria competição. Dentro dessa grandeza existe também uma sombra, um peso, uma pressão que poucos conseguem suportar. Na Ferrari, cada erro vira manchete, cada decisão julgada por um país inteiro. Cada vitória não é comemorada, é exigida. Cada derrota se transforma em crise, enquanto outras equipes crescem, evoluem, se reinventam com leveza. A Ferrari parece presa num ciclo interminável de tradição e pressão e instabilidade. Desde 2007, quando Kimi Raikkonen conquistou o último título de pilotos, e desde 2008, quando a equipe venceu o último campeonato de construtores, a Ferrari vive uma montanha-russa de expectativas, frustrações. Carros que começam fortes e morrem no meio da temporada. Estratégias erradas que viram motivo de piada no mundo inteiro. Trocas constantes na chefia, na engenharia, no departamento técnico. Projetos interrompidos antes mesmo de serem concluídos. Mudanças de filosofia que nunca duram o suficiente para amadurecer. A cultura interna quase cobra tanto que acaba destruindo a equipe por dentro. Nesse ambiente, grandes campeões se tornam vítimas. Fernando Alonso chegou como um gladiador e quase campeão em 2010. E em 2012, venceu corridas improváveis, liderou equipes desestruturadas, saiu devastado, cansado, emocionalmente drenado. Sebastian Vettel, tetracampeão mundial, desembarcou em Maranello com uma grande esperança. Teve momentos brilhantes, batalhou por títulos, mas perdeu a confiança. Cometeu erros, saiu carregando o peso do fracasso coletivo. E tudo isso sempre foi o mesmo padrão na Ferrari. Pilotos gigantes, talentos excepcionais, destruídos por uma estrutura que nunca consegue entregar um carro, ou a estratégia, ou o suporte e a estabilidade que um campeão precisa para ser campeão. Enquanto isso, jovens talentos como Charles Leclerc, talvez o mais veloz da sua geração, enfrentam o mesmo destino. Leclerc não falhou, ele foi sabotado muitas vezes pela Ferrari. Erros de estratégia, pitstops desastrosos, carros inconstantes, decisões internas questionáveis. Tudo isso somado a um desgaste psicológico constante de carregar o nome da Ferrari, enquanto o mundo te observa esperando por um milagre. Carlos Sainz, um piloto inteligente, técnico, consistente, também enfrentou o mesmo ambiente. A Ferrari parecia tão perto, mas nunca o suficiente. Então, em 2025 aconteceu algo que ninguém acreditou que um dia veria. Lewis Hamilton, o maior piloto da era moderna, o heptacampeão, o homem que dominou a Fórmula 1 por uma década, atravessou os portões de Maranello. O mundo inteiro parou. O impossível tinha acontecido. Hamilton vestindo vermelho. Hamilton dentro de uma Ferrari. Hamilton pronto para reescrever a história. Todos acreditavam que se existia um homem capaz de quebrar a maldição de Maranello, esse homem seria Lewis Hamilton. Mas a Ferrari tinha outros planos e não eram planos de vitória.
Os testes de pré-temporada mostraram um carro instável, difícil de pilotar, incapaz de acompanhar a Mercedes e a Red Bull. A estreia foi marcada por erros estratégicos, decisões lentas, pitstops mal executados. A segunda corrida não foi diferente, a terceira ainda pior. Hamilton não desaprendeu a pilotar. O problema era o mesmo que tinha derrotado campeões antes dele, a Ferrari. A presença de Hamilton deixou tudo ainda mais evidente. Se nem mesmo o maior da história conseguiu fazer Maranello voltar a vencer, será que alguém consegue? Será que existe um piloto capaz de quebrar a barreira invisível? Ou seja, será que o problema está no volante ou na cultura? A Ferrari não falha por falta de talento, não falha por falta de recursos, não falha por falta de história. Ela falha porque a sua própria grandeza se transformou em um peso, porque a sua própria identidade se tornou um obstáculo, porque as decisões internas são tão pressionadas pela história, pela mídia, pelo país, pela torcida, e que raramente seguem a linha lógica, técnica e consistente. Assim, a Ferrari se tornou uma equipe que não luta apenas contra seus adversários, mas luta contra os seus próprios fantasmas. Mas se você chegou até aqui, você sente as mesmas coisas que eu. A história está longe de acabar. A saga da Ferrari é uma tragédia grega, moderna, de glória por paixão e frustração. Nós vamos acompanhar cada capítulo desse juntos, cada queda, cada esperança, cada tentativa de renascimento. Mas antes de ir, faz o seguinte, se inscreve aí no canal, porque aqui a gente conta histórias da Fórmula 1 e de muito mais do automobilismo, do jeito que ninguém mais conta. Clica no like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Compartilha com aquele seu amigo que também quer entender o porquê a Ferrari não vence mais. Porque campeões não são prósperos na equipe mais próspera da Fórmula 1. Porque até Lewis Hamilton sentiu o peso dessa tal maldição de Maranello. A história continua e eu te vejo no próximo capítulo. Até mais.